A fé, ele é algo dado por Deus, e você sabe muito bem que você pode aumentar ou diminuir. É algo dado por medida. Mas eu queria então aqui hoje, em alguns minutos, poder levar você para o entendimento da natureza da fé. Existe um propósito em Deus plantar uma fé em nossos corações. Existe um propósito. Todos os dias nós executamos situações e coisas, estamos em situações, executamos coisas por meio da fé. As religiões também têm a sua fé. Se você perguntar às pessoas, cada um tem a fé em alguma coisa, acredita em alguma coisa. E para isso elas se empenham, porque acreditando nesta fé, alguns fazem seus sacrifícios, alguns abrem mão de algumas situações por causa da sua fé. No nosso meio, nós temos uma fé que é dada por Deus. Mas essa fé, eu vejo que existem outras que também são fé, mas estão alicerçadas ou firmadas em coisas que não podem fazer a diferença. Por exemplo, quando eu ia para São Paulo, eu via muitas pessoas fazendo as suas caminhadas em plena Via Dutra. Alguém já viu isso? Indo para São Paulo, né? E eles iam andando até Aparecida. E eles se esforçavam. A fé era grande, porque algumas pessoas andavam mais de um dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, e às vezes passavam pelos perigos da noite, iam em grupo, mas passavam pelos perigos da noite. Eles andavam num acostamento, e algumas vezes até a polícia rodoviária, ela sinalizava para que não acontecesse nenhum acidente, mas elas depositavam a sua fé. Elas acreditavam que fazendo aquilo, elas estavam pagando alguma promessa por algo que receberam, ou elas estavam apresentando um sacrifício para que pudesse alcançar alguma graça. E aí Jesus, quando ele vem a esta terra, ele começa a nos ensinar um pouquinho o que é ter fé. Por vezes você vê Jesus palestrando com alguém e Jesus pergunta: você acredita que eu posso fazer isso? Você acredita que eu tenho poder para fazer isso? Ao ponto de mexer com Jesus, o interior de Jesus. Quando Jesus falava assim: jamais vi tamanha fé. Quando aquele homem chega para Jesus e fala assim: não, o Senhor não precisa ir lá, eu sou indigno, a minha casa não é digna de receber o Senhor, basta apenas uma palavra, porque eu sei que o meu criado será curado. Mexeu com Jesus. A fé é algo que mexe com Jesus. Eu aprendo lendo a Bíblia que quando temos uma fé bem fundamentada, ela mexe no interior de Jesus. Jesus gostava. Jesus, ele verbalizava isso. Jesus falava: vocês estão vendo? Jesus fazia questão, Wagner, de mostrar para as pessoas o tamanho e a importância de uma fé. Jesus está dizendo: olha, viram o tamanho da fé deste homem? Este homem não está andando comigo, mas este homem, ele sabe, e ele tem fé, e ele acredita no poder de uma palavra liberada. Sabe o que Jesus dizia? Seja feita conforme a sua fé. E agora eu vejo Jesus nos ensinando a ter fé. Porque nós estamos aqui hoje, talvez a situação está bem complicada para você. Talvez você entrou aqui hoje sem enxergar naturalmente uma saída. A situação é tão complicada, seja ela financeira, espiritual, seja ela familiar, mas a fé, a intensidade da fé, move em Deus. E Ele é poderoso para suprir hoje todas as carências e dependências sobre a sua vida. Então eu queria compartilhar um pouquinho isso com vocês. A palavra fé, ela aparece mais de 200 vezes na Bíblia, mais de 200 vezes. E
por onde eu vou me basear é Hebreus capítulo 11. E eu queria que você deixasse aberto em Hebreus capítulo 11. Nós lemos aqui 2 textos, um que diz que a fé ela é dom de Deus e outro que diz que a fé vem pelo ouvir. Então eu acredito que Deus deposita uma fé e a manutenção desta fé cabe a nós. Nós vamos mantendo a manutenção da fé. Todos os dias entendendo e trazendo para dentro de nós que não servimos a um Deus morto, que servimos a um Deus vivo, a um Deus que se movimenta, a um Deus que trabalha. Então, dentro de Hebreus 11 é que nós vamos meditar antes. Mas antes de eu falar sobre essa galeria da fé, eu queria dizer o que não é fé. Infelizmente, irmão, nos dias de hoje, temos dificuldade de entender o que é uma fé cristã, pastor Rinaldo. Temos muita dificuldade de entender o que é uma fé cristã. Temos muita dificuldade de entender, porque as pessoas dizem assim, eu orei, eu tinha fé, mas não aconteceu. As pessoas, elas trazem o não acontecimento a um problema seu, a um pecado ou qualquer coisa assim, ou ela vai atribuir a Deus. Quantas pessoas decepcionadas com a igreja, por que não dizer com Deus? Jesus disse que pessoas ficariam escandalizadas porque a pessoa ora, ela espera que Deus vai trabalhar daquela maneira, e Deus não trabalha daquela maneira, então ela fica escandalizada. Mas Deus hoje quer te ensinar a ter uma fé consistente, firme, para você poder cantar com propriedade, não da boca para fora. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Porque quando Ele não faz, nós reclamamos. Quando Ele não faz, nós falamos, não, só é Deus, o Senhor não fez, não, nós reclamamos. E Deus hoje quer te ensinar a ter uma fé firme, consistente nele. A fé, ela não é uma emoção. Não é isso. Um sentimento bom de Deus, a fé não é uma emoção. Porque você entende muito bem que o seu emocional te deixa vendido várias vezes. Nós somos seres emotivos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia você está sorrindo, no outro dia você já está chorando. No outro dia você acorda com uma vontade imensa de trabalhar e outro dia você não quer trabalhar. Não posso, não quero, estou cansado. Então a fé, ela não é isso. A fé não é emoção. A fé também não é dar um salto, irmão, no escuro. Apesar de fatos, apesar de muitas das vezes você não entender o que você está fazendo, mas não é assim. Não é você mergulhar num lugar que você... Não é isso. E a fé também não é uma força universal que possui e controla e que lhe permite conseguir as coisas que você quer na vida. Aí está o ponto X do que não é a fé. Eu tenho fé e eu quero isso. A fé não te dá garantias de que vai acontecer o que você quer. Por isso, muitas pessoas frustradas, eu queria isso, e eu tenho fé para que isso aconteça, e não acontece. Porque a fé, Deus não deu a fé para você utilizá-la como você quer. A fé, ela vem com um propósito. Tudo que Deus dá tem um propósito. Eu estou muito frustrado, pastor, nunca consegui nada, parece que Deus não me vê, parece que Deus não me olha. Possa ser que o seu lado condicional está acontecendo e você não vai ver mesmo. Mas possa ser que isso não é a vontade de Deus. E justamente Deus planta uma fé no teu coração para que muitas das vezes você entenda qual é a vontade de Deus. Pastor, eu sou proibido ter vontades? Não. Eu sou proibido sonhar? Não. Portanto, que você entenda que os sonhos dele e os planos deles são bem maiores do que o seu. Alguém uma vez me fez uma pergunta, há pouco tempo, sobre fé e razão. E ele trouxe a ideia para mim de que a fé é algo que vai totalmente contrário à razão. Falei, entre aspas.
eu disse, eu nunca vi Deus, nem Jesus trabalhar na Bíblia de uma maneira irresponsável. Eu nunca vi Deus fazer alguma coisa, criar alguma coisa de uma maneira irresponsável. Então, muitas das vezes, o que acontece é que a fé nos torna irresponsáveis. Irresponsáveis. Eu estava lendo um livro, Cristianismo em Crise. Alguém já leu? Ah, não sei o pastor Rinaldo, com certeza deve ter lido. E eu estava vendo a história de um casal, pastor Rinaldo. O senhor leu esse livro? E aí, este casal recebeu uma palavra acerca da igreja, tal, aquela coisa que moveu a sua fé. A sua filha era diabética. E eles resolveram não aplicar mais insulina na filha. Não, pela fé ela já está curada. Não vamos aplicar insulina mais na nossa filha. O que aconteceu? Ela piorou e morreu. Em vez deles se contentarem lá, orarem para o Senhor, tal, eles, em vez de fazerem o sepultamento, eles realizaram um culto chamado de culto da ressurreição. Além de não ter feito o que deveria fazer, eles agora, não, minha filha vai, eu tenho fé que ela vai ressuscitar. Você enxerga a fé nisso? Não. Isso é ser irresponsável. Isso é coisa de quem não conhece Deus. O que aconteceu com este casal? Eles foram condenados. Homicídio culposo. Eles tinham fé? Isso é fé? Eu não posso chamar isso de fé. Por isso Deus quer te ensinar hoje que a fé, muitas das vezes, ela tem, muitas das vezes não, toda vez que você aplicar fé, ela vai ter fundamentos, irmão. Alguém se joga do 10º andar, eu sou o super-homem, eu vou voar. Alguém faz isso? Não, porque você sabe que... Mas outras coisas você acaba fazendo de uma maneira irresponsável. Atribuindo a fé. Eu tenho fé para fazer isso. Eu tenho fé para fazer aquilo. Então vamos lá, algumas coisas eu quero meditar com você hoje. A primeira. A fé nos revela os planos de Deus e nos dá a certeza de suas promessas. Versículo 3, eu estou baseado na palavra, Hebreus 11, verso 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. A fé te traz entendimento, faculdade de discernir. A fé, ela traz isso para você. Quanto mais intenso na fé, ela revela os planos de Deus para você. Não seja irresponsável, irmão. Ter fé é entender que existe um Senhor que se revela para você, que Ele traz os planos dEle e mostra para você que Ele tem promessa pela tua vida. Ele não quer que você saia da irresponsável atribuindo a fé. Ele quer que pela fé você entenda. A fé, ela é plantada no teu coração para te trazer entendimento, para te trazer compreensão. Se eu te perguntar hoje, qual é o entendimento hoje? O que você compreende por estar aqui nesta noite? Se somos movidos por fé, o que te trouxe aqui hoje? Qual é o entendimento que você tem? Alguém diz, eu não sei, só vim para cá de Deus, eu estou aqui, o que acontecer, aconteceu. Demonstra que esta pessoa não é intensa na fé. Agora, aquele outro que vem, olha, Deus me trouxe aqui, eu sei que foi o Espírito que me conduziu aqui. Eu não sei o que vai acontecer ainda, porque eu não sei de todas as coisas, mas eu sei que Ele está trabalhando por mim. Eu sei que Ele está cada dia mais se revelando para mim. Eu sei que existem promessas de Deus para a minha vida, porque a fé te leva a entender a vontade de Deus. A segunda coisa, a fé, e somente por ela, nós podemos nos aproximar de Deus. Você pode estar num ambiente como esse, distante de Deus. Uma vez eu estava meditando com a palavra e Deus dizendo para mim que a pior coisa que tem não são as pessoas que estão lá fora.
que talvez estão desviadas, porque talvez ainda nunca deram um passo para Jesus. A pior coisa que tem é as pessoas estar num ambiente como esse, distante de Deus. Num ambiente como esse, onde as coisas estão acontecendo, e você não consegue se aproximar de Deus. Nós estamos falando aqui no seminário a questão do devocional, do dia a dia, que te faz estar próximo de Deus. Chega um ponto que você tem total dependência de estar naquele momento com Deus. Você vai aprender a discernir melhor as coisas, a voz do Senhor. Porque Deus não te quer aqui dentro e distante dele. O versículo de número 6, por favor, no capítulo 11 de Hebreus, vai dizer assim: sem fé é impossível agradar a Deus, porque quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Se você quer se aproximar de Deus hoje, quer ser mais íntimo de Deus hoje, é necessário, primordial, você ter fé. Através da fé você se aproxima. Por quê, irmãos? Vamos lá, para o natural. É uma coisa muito louca. Alguém viu Deus aqui face a face já? Não. O que te faz se aproximar de Deus? É justamente a fé. Ninguém viu. Você andou com Jesus pessoalmente? Tem como me afirmar pessoalmente que ele andou? Não. O que você tem é a palavra que é ministrada, porque através da palavra vai sendo gerado fé. E o que você tem é uma convicção, porque no capítulo 11, versículo 1, diz que fé é certeza do que você espera e prova de coisa que você não viu. Mas hoje eu posso afirmar, por meio da fé, que o meu Jesus é vivo e está aqui hoje pela pessoa do Espírito. Eu me aproximo dele, eu ouço a sua voz, e quando você se aproxima de alguém, você sente o calor da pessoa, você ouve a voz, você fala e sabe que a pessoa está te ouvindo. Então hoje, se você quer ser mais intenso de Deus, não vá até ele sem fé. Deus gerou uma fé no teu coração, como ele fez com Abraão. E hoje ele está dizendo para você: não aconteceu, não está vendo. Deus não chamou você para ver nada. Deus chamou você para crer, para acreditar, para ter certeza. Porque o diabo vai sempre falar uma coisa, o mundo vai sempre falar uma coisa, e Deus vai sempre colocar no teu coração: tenha fé, filho. Tenha fé, filha. Vem aqui na minha presença. Eu não quero você inquieto, eu não quero você nervoso, eu quero você com fé. E você vem até o Senhor e você acaba entendendo que ele é o Deus que recompensa. É o Deus que vai dar galardão. A terceira coisa, isso é lindo. A fé te leva a agir segundo a vontade de Deus. Eu tenho fé para que essa caixa se levante daqui. Mas eu tenho fé. Se levantar, sai correndo. É vontade de Deus isso? Para quê? Qual é o propósito dessa caixa levantar aqui agora? Porque a fé, ela nos faz agir segundo a vontade de Deus. Versículo de número 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Abraão obedeceu e seguiu uma vontade de quem? De Deus. Talvez ele tivesse as suas vontades. É lógico. E você sabe muito bem que nós somos seres que gostamos de zona de conforto, de acomodação, de estar estacionado. Mas ele, pela fé, obedeceu uma voz. Ele agiu segundo a voz de Deus. Ele agiu segundo a vontade de Deus. Tem muita gente agindo por uma fé doentia e cobrando alguma manifestação de Deus. A fé, ela só vai te tirar do lugar quando você tiver certeza que é a vontade de Deus. Senão fica parado, não sai não vai não que você se quebra. Espera a voz do Senhor.
Quando ele fala, vai agora, ele garante. Abraão foi, Deus garantiu. Não sabia nem para onde estava indo, mas estava seguindo uma voz. Você não precisa saber aonde você vai chegar. A única coisa que você precisa é que da onde ele está te tirando, a voz está guiando você. Você não sabe aonde vai dar, mas sabe que vai chegar num lugar. Se você continuar obedecendo a voz, quantos de nós perdemos isso? Na trajetória, porque há vários tipos de vozes, como o livro do Peregrino, que é lindo, ele vai caminhando, mas as coisas vão acontecendo. Deus está direcionando ele, uma voz direcionando ele, mas no meio do caminho, algumas coisas acontecem. Você sabe muito bem que todos os dias é uma luta em relação à nossa fé. Pessoas não acreditam, pessoas zombam, as situações são completamente adversas. Alguém disse para mim uma vez, poxa, alguém conversou comigo, onde eu trabalhava, e eu disse assim, poxa, creia que Ele é poderoso, vamos orar, vamos buscar. E a pessoa disse para mim, vocês são engraçados, vocês fazem vista grossa para os problemas. Ele está enfrentando uma luta, uma prova tão grande, e você fala uma coisa dessa para ele. Eu falei, eu não sou movido pelo meu olhar natural, eu me movimento pela fé. E quando eu liberei isso para ele, é porque eu confio no Deus a qual eu sirvo. E eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus quer abençoar ele, a sua família. Então, irmãos, hoje, nessa noite, quer viver intensamente, vai agir, vai sair somente depois de ouvir a voz do Senhor. Ele não tira as suas vontades, o seu desejo, mas Ele quer que você ouça a voz dEle, entenda que é a voz dEle. Irmão, se Abraão, Abraão é o pai da fé, né? Então, se Abraão não obedece a voz, ele ia. Eu gosto de entrar na história. 10 anos se passaram, 10 anos. Abraão agora deixa o seu sobrinho Ló, seus servos, um problema acontece, ele vai lá ajudar também o seu sobrinho. 10 anos se passaram e nada aconteceu. Eu acho que eu voltaria. Eu acho. Por isso Deus precisava trabalhar na vida de Abraão. Toda vez que Abraão estava num momento difícil, Deus chegava. Eu acredito que toda vez que você está num momento difícil, Deus chega. Não tema. Eu ainda está de pé aquela promessa. Mas, Senhor, arrumei muito problema aqui, agora Deus está querendo me... Abraão, continua. Mas, Senhor, então vai ser o meu servo. Não, Abraão, aquele que é gerado de você. Esse será o teu herdeiro, Abraão. Esse será o teu herdeiro. Deus está mandando dizer para você hoje, irmão. Você só vai agir agora segundo a voz do Senhor. Não importa que possa parecer loucura, mas se a voz dele vai, porque ele garante a vitória, a tua vitória. A fé também, irmãos, ela nos leva a vencer grandes batalhas e alcançar milagres extraordinários. Está na Bíblia isso? Está. Está na Bíblia. Versículo 14. Desculpa, versículo 30. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Se você ler isso aqui rápido, você... Agora, se você entra na história, entende a questão da muralha, 9 metros de altura, largura, com casas ainda nas muralhas, 32 quilômetros quadrados. É uma loucura. Não é um murinho. Tem o problema físico, tem o problema mental, porque
eu ia rodear, caladão. Se não tivesse fé, eu não ia entender o que está acontecendo. Por que eu estou fazendo isso? E sendo que lá está o pessoal olhando, com armas, escudos preparados. Esse povo aí está achando que é quê? Ficar rodeando a gente aqui. Parece loucura. A fé, às vezes, a ordem de Deus parece loucura. Mas esta ordem, sendo obedecida por você, vai te fazer ganhar várias vitórias e lutas grandes. A muralha estava lá, mas o povo rodeou. Agora dá 7 voltas, deu 7 voltas. Agora faço o quê? Grito. E a palavra diz que a muralha caiu e cada um de frente, da onde ele estava, entrou, invadiu. Deus está mandando dizer hoje algo para você. Talvez você está rodeando, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, pastor. Mas Deus mandou você fazer isso. Se mandou, continua fazendo, que vai chegar uma hora que Ele vai falar, grita agora, que agora é a hora da tua vitória. Eu sei que é difícil, irmão. Eu sei que são coisas que parecem essa muralha na nossa vida. A dificuldade que temos, às vezes, de nos manter firmes. A dificuldade que, às vezes, temos de continuar orando pela nossa casa, pela nossa família. É uma vitória grande. A libertação de alguém. Mas eu quero te dizer uma coisa. A fé, irmão, ela vai te fazer vencer. Da mesma maneira que esse povo venceu, Deus te levará à vitória por meio da fé. Você acredita nisso? Então continua rodeando, continua firme no Senhor. Versículo 35 ao 38. Isso aqui eu não queria ouvir não, mas eu li na Bíblia, eu não posso passar. A fé não vai privar você de sofrimento. Eu tenho fé em Deus. Eu acredito em Deus, eu tenho fé, isso não vai passar não. Eu estou colocando minha fé em jogo, eu estou aprendendo a usar a minha fé. Isso é só jargão. Porque a fé não vai privar, não vai tirar você de sofrimentos, de dias difíceis. Versículo 35. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoite. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram por esse deserto e monte, e pelas cavernas e grutas. Eu estou falando de um texto de Galeria da Fera, onde alguns homens e mulheres sofreram. Esse texto aqui, o escritor aos Hebreus, ele fala sobre a dispensação do sofrimento, principalmente pelo imperador Nero, e que os cristãos estavam sofrendo. E ele estava dizendo que pela fé, pessoas que vieram antes não foram privados disso. Você vê agora o apóstolo Paulo achando lindo o sofrimento dele por causa do evangelho, irmão. É só pela fé. Ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Mas a palavra vai dizer que alguns nem alcançaram a fé aqui, mas eles olharam, eles contemplaram, mas foram recebidos pelo Senhor antes e entenderam que aquilo que o Senhor tinha era muito maior. Você vai passar por sofrimentos, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por provas terríveis. Pastor, eu queria ouvir isso não, mas eu preciso te falar isso. Mas em nenhuma maneira você vai esmorecer. A fé vai te sustentar. A fé vai te fazer entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Toda dor, todo sofrimento tem um porquê, irmão. Você sofre aqui hoje, passa por uma situação aqui hoje. Amanhã você está ajudando alguém naquela mesma situação. E você diz com propriedade, irmão, vai. Porque eu passei por isso, eu sei do que eu estou falando. Sério, sério, eu sei. Deus me deu a vitória. Vai, irmão, porque a palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, mas vai chegar o tempo de sorrir. Há tempo de se lamentar, irmão, mas vai chegar um tempo de bailar na presença de Deus. Eu queria que você entendesse isso hoje. São fases, são tempo. A fé não vai te privar, te livrar de momentos difíceis, porque homens, a palavra diz que eles não eram nem dignos, a terra nem digno de tê-los aqui no nosso meio, mas eram homens como eu e você, sujeitos às mesmas falhas, aos mesmos problemas, aos mesmos erros, mas venceram. Deus não vai te tirar do momento difícil, só na hora que Ele quiser, mas eu te garanto que Ele passa com você. A fé é o entendimento que Ele passa com você. José está aí no calabouço, mas Deus era com ele. Agora Paulo, na tempestade, todos vão morrer, não. O anjo do Senhor se apresenta a ele e diz assim, não temas, tu vais chegar até Roma, e todos que estão aí no navio com você, ninguém vai morrer. O dia mau vai chegar, mas a fé vai gritar dentro de você. E sabe o que vai acontecer? Você vai entender que até no dia mau, o Senhor é poderoso. O Senhor é maravilhoso, que Ele não perdeu o controle. Verso 39 e verso 40 para a gente terminar. Todos esses homens que acabamos de falar aqui, que sofreram pela fé, receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. A fé verdadeira te mantém firme, até mesmo quando você não tem a concretização da promessa. Não vai importar muito você não ver ou deixar de ver a promessa, porque você vai estar com Deus da promessa. E Ele é muito melhor do que qualquer promessa. A presença dEle supre e te faz entender que não é a promessa, é estar com Deus da promessa. O que vale é ter a presença dEle. Então olha só o que a palavra disse aqui, irmãos. Deus havia planejado algo melhor. Você não teve a promessa, não. Deus está planejando sempre algo melhor para você. Agora é profético. Deus está sempre planejando algo melhor para você. O teu pensamento é A, o pensamento de Deus é B, porque é algo maior e melhor que Ele tem para a tua vida. A fé te faz entender que não vai ser o cumprimento da promessa, vai ser o Deus da promessa. Hoje Deus quer que você entenda que a fé não é algo irresponsável. Deus quer que você se aproxime dEle pela palavra. E que você exerça a sua fé com confiança. O maior interessado em que a sua vida dê certo é Ele. O maior interessado, Deus te fez para ser feliz, para ser um bem-aventurado. O interesse de Deus é que você, pela fé, alcance vitórias. Deus quer que, através da fé, a sua família seja salva. Deus quer que, através da fé, você tenha um bom emprego. Deus quer que, através da fé, você seja alguém, que o seu ministério seja um ministério frutífero. Deus quer que, através da fé, você seja um modelo, um exemplo. Que você seja carta viva para outras pessoas. Deus quer que, através da fé, você possa caminhar por este mundo, exalando o bom perfume de Cristo. O maior interessado nisso é Deus, irmão. A fé foi dada por isso, para que você se movimente pela fé. Deus sabia muito bem, por isso Ele veio aqui como homem. Que andar olhando para este mundo é derrota. Jesus veio, as pessoas não entenderam. Por quê? Nós queremos ser libertos do Império Romano.
Eles queriam uma libertação momentânea. E Jesus estava dizendo: o meu reino não é deste mundo. Eu vim aqui, eu estou pregando um reino de Deus, o reino do meu Pai. E as pessoas presam no momento. A fé te faz, irmão, ir muito mais além. E Deus utilizou para falar com os discípulos, como disse a nossa irmã, o grão de mostarda, o menor grão que tem. Para entender que ainda que fosse assim, e do jeito que ela falou, que ela procura a luz, Ele sabe muito bem que você um dia ia estudar isso, ia procurar saber isso. Porque até você ler uma coisa, mas depois que você entende o que você está lendo, o significado muda tudo. É como Deus está dizendo: a minha fé pode ser assim, mas ela não vai morrer. Pode ter uma pedra na frente dela, ela vai contornar a pedra. Pode ter uma grande luta para que eu exerça a minha fé, mas se é como um grão de mostarda, eu vou sair dessa situação e vou olhar somente para Ele, que é o autor e consumador da minha fé. Eu vou olhar para Ele, é nele que eu vou me direcionar. Eu queria muito que você recebesse essa palavra hoje. Que você entendesse que Deus está te chamando a se mover pela fé. Mas não é uma fé doente, uma fé responsável. Não é uma fé de que é isso que eu quero, é garantia disso para mim. Não é isso. O que Deus quer hoje é que você se movimente dentro da vontade dEle. Aí você pode exercer a fé. Se fosse assim, olha, eu vou orar e eu quero pela fé, eu tenho fé que fulano vai ser curado. Mas ele não foi curado e morreu. E aí? Então o problema está na minha fé? Não. Porque quando eu tenho fé, eu entendo que existe um plano de Deus. Eu entendo o que disse Salomão em relação à vida e à morte. Nessa peleja ninguém vai sair vencedor, porque aquele que tem poder para dar vida e tirar a vida é Ele. Então eu começo a me movimentar pela fé. Eu vou orar. Algumas pessoas ficam frustradas. Alguém disse para mim uma vez: pastor, já orei tanto assim, mas parece que tudo que pedis ao Pai, crendo, não vamos receber. Eu falei: irmão, mas tu tem que ler um pouquinho mais, que é segundo a vontade dEle. Se fosse assim, irmão, sabe o que eu ia fazer hoje? Eu ia orar com fé para que amanhã tivesse 1 milhão na minha conta. Maravilha, não, pastor Rinaldo? Maravilha, eu tenho fé para isso. Eu vou orar, sem jogar nada. Amanhã Ele é poderoso, eu vou acordar, vou abrir o aplicativo da minha conta e vou ver 1 milhão. Meu Deus! Fé! Mas não é assim não, irmão. Existe uma vontade de Deus. Existe um propósito de Deus. Jamais Deus ia dar algo para você ser irresponsável. Infelizmente hoje, eu não estou julgando ninguém aqui, as pessoas brincam com a fé dos outros. As pessoas brincam, porque as pessoas vêm, elas têm uma fé, e agora elas precisam pisar no chão. A fé te faz pisar no chão e entender que Deus é poderoso. Ele vai fazer. Se Ele não fizer, também não tem problema. Se Ele não fez, é porque tem um propósito nisso também. Mas as pessoas brincam, tem pessoas frustradas hoje, porque não aprenderam com Jesus o que é ter fé. Aprenderam com os homens, e às vezes os homens ensinam errado. É a ganância, é o roubo. Mas o teu Deus, pelo Espírito Santo, quer te ensinar hoje, irmão. Sair daqui, tenha fé, Ele é poderoso para fazer. Mas você precisa confiar nele, entender que existe uma vontade em todas as coisas. Os planos de Deus, eles são maiores para você, melhores para a tua vida. E eu tenho certeza que te fazer feliz está dentro dos planos do Senhor. Fique de pé, por favor. Crer para ver, sonhar acordado, viver as suas mãos.